O que é a equação de um plano? Porque antes de calcular a equação do plano tangente, você tem que ter noção do que é um plano, né? Acho que isso faz sentido para vocês. Qual é a definição de um plano? Definição de um plano é mais complicado do que parece. Todo mundo sabe o que é um plano. É considerado um elemento fundamental, né? É tipo um ponto. Você como é que define um ponto? Né? É um elemento fundamental. Se você tem dois pontos, aí entre dois pontos passa uma reta, que também é um outro elemento fundamental da geometria. Agora, se você tem três pontos, aí sim você consegue definir um plano. Porque se você tem três pontos, tem um único plano passando ali. Essa ideia é importante para você passar em cálculo de primeira, né? Você tem que ter essa noção em 3D. Então, bora conversar sobre a equação de um plano em R3. Porque, né, quando a gente vai avançando mais no cálculo, existem planos em R4, R5. Você não consegue esboçar, mas existe. Vamos falar só sobre o plano em R3 aqui. Todo plano ele tem essa equação aqui, ó. AX mais BY mais TZ mais D igual a zero. Perceba que não tem nada ao quadrado. Não tem x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado. Deixa eu colocar alguns exemplos. Sei lá, pode ser 2x menos 4y mais 10z, que é igual a 100. Então, tá vendo que é uma igualdade? Então, às vezes, pode ter uma parte direita e uma parte esquerda. Mas se você igualar todo mundo a zero, sempre vai ficar nesse formato. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Em que A, B e C são números, né? Por exemplo, pode ser 2, menos 4, 10. E o D é uma outra constante. É uma constante que não tem nenhuma letra. Toda equação de plano tem esse formato. Ok, agora, se tiver ao quadrado, se tiver ao cubo, esse gráfico existe em 3 dimensões. Mas não vai ser um plano, né? Coloquei um exemplo aqui. Eu tenho 8x mais 4y mais 2z menos 16 igual a zero. Se vocês entenderam a lógica, já dá para bater o olho e descobrir que isso é um plano. Por quê? O A é 8, o B é 4, o C é 2 e o D é menos 16. Ok? Agora, tem várias coisas aqui que a gente pode interpretar. Por exemplo, o vetor normal do plano. O vetor normal, nesse caso, vai ser 8, 4 e 2. Só que eu não vou falar de vetor normal, senão vai ficar muito complicado isso aqui. Eu quero focar na equação do plano tangente, tá? Bora esboçar esse plano? Vou até apagar esse negócio de vetor normal, porque acho que a maioria de vocês não conhece esse termo, tá? Vai ser importante mais lá no cálculo 3, ou então em Gaal, geometria analítica, álgebra linear. Olha só, como que você esboça um plano? Para você passar em cálculo, é importante você bater o olho no gráfico e já saber se é uma esfera, se é um paraboloide, se é um plano. Isso é importante você já ter essa noção antes de começar o exercício. Então a gente já sabe que isso aqui vai ser um plano. Mas como esboçar um plano? O esboço de um plano é um dos esboços mais simples que tem no mundo tridimensional. Porque, como eu já expliquei, anota isso aí. Ó. Se você tem 3 pontos, você tem um plano. Então, basta encontrar esses 3 pontos e juntar. Você esboça o plano. É muito simples. Eu estou falando que é simples em comparação a paraboloide, hiperboloide. E aí o gráfico fica bem complexo, tá? Dá para ficar umas meia hora só para falar sobre os esboço de um hiperboloide, por exemplo. Agora, planos, você só vai simplesmente encontrar 3 pontos e juntar eles. Então vamos lá. Para você encontrar aonde o gráfico corta o eixo X, basta você igualar Z a zero. Tá? Você iguala Z e o Y a zero. Substitui todo mundo por zero, com exceção do X. Então, vai ficar... Peraí, onde tem Y e Z eu vou colocar zero. Pronto. Então,
vai cortar esse termo e esse. Vai sobrar 8x menos 16 igual a 0. 8x é igual a 16. Quem é o valor de x? 16 por 8, que é igual a 2. Então, eu sei que o plano corta o eixo x em 2. Agora, e o eixo? O eixo y. O eixo y é bem o padrão mesmo, né? Se eu quero saber onde o gráfico corta o eixo y, então o x e o z devem ser nulos. Então o x e o z são zero. É só você pegar essa equação aqui e substituir. Aonde tem x, você põe zero. Aonde tem z, você também coloca zero. Então fica 8 vezes 0, 2 é 0. Vai sobrar 4y igual a 16. Onde o h, né? 4y menos 16 igual a 0, porque vai cortar esses termos. Eu estou cortando porque 8 vezes 0 dá 0, e 0 mais alguma coisa não faz diferença, né? Para você passar em cálculo, essa noção de matemática básica é importante. O zero é o elemento neutro da adição, o zero é o elemento nulo da multiplicação, isso é importante. Vamos lá. 4y menos 16 passa para o outro lado. 4y é igual a 16. O y vai ser igual a 4. E agora, para finalizar, falta descobrir onde o gráfico corta o eixo z. Para cortar o eixo z, você substitui todo mundo por zero, com exceção do z. Então fica x igual a y, que é igual a 0. Aí a equação do plano vai ser essa daqui. Aonde tem x, eu coloco 0. Aonde tem y, eu também coloco 0. Então fica 8 vezes 0, 4 vezes 0. Claro que vai cortar todo mundo aqui. Vai sobrar 2z menos 16 igual a 0. Então 2z igual a 16. O z é igual a 8. Nós sabemos que o gráfico corta o eixo x no 2, o y no 4 e o z no 8. Então olha como que é simples o esboço do gráfico. Você vem aqui e esboça o espaço, né? Eixo Z, eixo Y, eixo X. Vem aqui e marca os pontos. Esse é o 8, o Y vai ser o 4, não precisa de estar numa escala perfeita, não. E o X igual a 2. Pronto. Para você esboçar esse plano, basta você juntar os pontos. Você traça 3 retas aqui, ó. Esse triângulo roxo representa um pedaço do plano, né, gente? É claro que esse plano ele continua, ele é um plano infinito. Ele continua para lá, para trás, para cima, para baixo. Você tem que imaginar em 3D. Mas para fazer o esboço, normalmente a gente pega um pedaço desse plano. Da mesma forma que quando você vai esboçar uma reta, você não coloca a reta inteira, né? Se você vai esboçar uma reta no plano XY, você coloca um pedaço da reta. Você não vai colocar a reta toda, né? É infinito. Então, é basicamente isso. Acho que ficou bem claro o que é plano e como reconhecer isso. Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é extremamente importante, tá? Anota aí. Essa aqui vai ser sempre a equação de um plano. E o esboço desse gráfico é simples. Basta você encontrar aonde o gráfico corta os 3 eixos e ligar os 3 pontos.